E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que anuncia a verdade científica da Palavra de Deus. Porque temos visto e ouvido por aí se anunciar que a Bíblia, sim, pode ser um bom livro de teologia, de filosofia, mas ela não contém ciência, não contém boa ciência e nenhum grande avanço ou descoberta científica foi feita à luz da Bíblia. Que boa ciência se encontra na ciência naturalista dos homens. Mas o que a Bíblia diz? Maldito o homem que confia no homem na sua ciência, absolutamente na sua ciência. O cientificismo chegado nas nossas igrejas, a ciência absoluta. E temos que usar o livro 67 da ciência para interpretar a palavra de Deus. Não nesse podcast aqui, porque esse podcast anuncia uma verdade que tem sido de fato corroborada pela ciência. E que verdade é essa? Que a Bíblia é que tem autoridade para interpretar a ciência e não a ciência para interpretar a Bíblia. A Bíblia é um guia seguro em ciências, a ciência, do sanitarismo, da boa alimentação, dos bons remédios, a farmácia da Bíblia. Sim, remédios, vinho, óleo de oliva, produtos naturais. Então, nesse podcast, você aprenderá, já tem aprendido, continuará aprendendo que a Bíblia tem autoridade científica, tem grandes verdades científicas, é ótimo guia de fé, de filosofia e de ciência. E mais uma grande verdade que anunciaremos. Esse podcast 54, os mecanismos de Deus. Um dia estava numa palestra e um irmão meu, cristão, numa igreja, lotada a sala, mais de 200 pessoas, para ouvir sobre fé e ciência, ciência e fé. E o palestrante disse, porque eu estava à procura dos mecanismos de Deus. Os mecanismos que Deus usou para criar a vida, o universo. E eu encontrei. Aí eu fiquei imaginando, na Bíblia, claro, não é? Não, ele disse, eu encontrei no Big Bang. Eu encontrei na evolução esses mecanismos. Olha a ciência para entender bem como Deus fez. Será? Eu estava lá sentado e disse, não, eu já encontrei os mecanismos de Deus, mas encontrei esses mecanismos não no Big Bang, não na evolução, mas encontrei na palavra de Deus, na Bíblia. Eu sou Marcos Eberlin, um químico, um físico, um fisicoquímico, um bioquímico. Navego em algumas áreas da ciência. Um escritor, um pesquisador, mas, sobretudo, um cientista cristão. A Bíblia é um guia seguro de ciência e que, se você ler a Bíblia, você encontra as informações necessárias e suficientes, inclusive em ciência. Você pode expandir o seu conhecimento com a ciência de homens, mas nunca adicionar. Então, eu já encontrei os mecanismos de Deus, não no Big Bang, não na evolução. John Walton, no seu livro, diz, olha só, Deus contou uma alegoria em Gênesis e que agora os mecanismos de Deus se encontram no Big Bang. Agora, no seu novo livro, também tem essa tese. Eu não, Marcos Eberlin tem uma tese diferente. Um cientista cristão. Que os mecanismos de Deus se encontram na palavra. Por quê? Olha só, como é que Deus fez? Como que Deus fez? A Bíblia diz, em Salmos 33:6, como Deus, por exemplo, fez o universo. O que está escrito nesse salmo? Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o seu exército pelo sopro de sua boca. Então, os mecanismos de Deus se veem claramente na palavra de Deus. Como que ele fez o universo? Lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos?
pelo Big Bang? Por processos naturais? Não. A Bíblia é clara, a palavra do Senhor, haja universo, e o universo se formou. Jesus falou, haja vinho, e houve vinho, bradou em alta voz, Lázaro saia para fora, e ele saiu. E Jesus, o Verbo, estava com Deus, e era Deus, e nada do que foi feito sem ele se fez. A vida, como que ele fez a vida? Como que ele nos fez? Em Mateus 19:4, Jesus declara, o Verbo, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez, diz, não tendes lido em Gênesis? O relato, os mecanismos estão lá, que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Então será que ele usou a evolução? Será que ele usou processos naturais não guiados? Será que uma ameba que se reproduzia assexuadamente, de repente evoluiu os sexos? E agora Deus escolhe lá uns humanoides qualquer, e a partir desse humanoide, desse casal de humanoides, cria o homem e a mulher? Sopra neles o seu espírito? Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez. E do que ele fez? Escolheu um casal? A Bíblia deixa muito clara a mensagem. Em Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito alma vivente quando Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o fez do pó da terra. Já falamos em outro podcast que esse pó da terra são os elementos, mais de 30 elementos, 28, de quase todos da tabela periódica, que nos constituem, que são essenciais para a nossa vida, não só no nosso corpo, mas nos alimentos, nas plantas e tudo ao nosso redor. E em quanto tempo ele fez? Os mecanismos de Deus. Êxodo 20 está escrito lá, muito claro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo, imediatamente, tudo foi criado. Os mecanismos de Deus, por exemplo, estão claramente registrados em Salmos 33:6, em Gênesis 2:7, em Êxodos 20:11, Salmos 33:9, e muitos outros exemplos na palavra de Deus, claramente vistos, lidos e entendidos. Precisamos procurar esses mecanismos no Big Bang e na evolução? Absolutamente não. Os mecanismos que Deus usou para criar a vida e o universo estão claramente descritos na palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é clara, é necessária, é suficiente e autoridade em ciência, em filosofia, em teologia, e os mecanismos que Deus usou estão claramente descritos na palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.